Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje faremos o estudo do Livro dos Médiuns, capítulo 11, Semantologia e Tipologia, Linguagem dos Sinais e das Pancadas e Tipologia Alfabética. As primeiras manifestações inteligentes foram obtidas por meio de pancadas ou tipologia. Esse meio primitivo, que se ressentia das condições iniciais da arte, só oferecia recursos muito limitados. As comunicações por esse meio reduziam-se às respostas monossilábicas por sim ou não, através de um número convencionado de golpes. Mais tarde, como dissemos, foi aperfeiçoado. Os golpes são produzidos de duas maneiras, por médiuns especiais. É necessário, geralmente, para essa forma de operar, certa aptidão para as manifestações físicas. A primeira, que se poderia chamar de tipologia basculante, consiste no movimento da mesa que se eleva de um lado e cai batendo um pé. Basta para isso que o médium pouse as mãos na borda da mesa. Se ele quiser conversar com determinado espírito, é necessário fazer a evocação. Caso contrário, manifesta-se o que chegar primeiro ou o que estiver habituado a fazê-lo. Convencionando-se, por exemplo, um golpe para o sim e 2 para o não, o que é indiferente. Dirigem-se as perguntas ao espírito. Veremos depois quais as que devem ser evitadas. O inconveniente está na brevidade das respostas e na dificuldade de formular a pergunta de maneira a permitir a resposta de sim ou não. Suponhamos que se pergunte ao espírito que desejas? Ele só poderia responder com uma frase. Temos então que perguntar: deseja isto? Não. Deseja aquilo? Sim. E assim por diante. É curioso que ao se empregar esse meio, o espírito costuma acrescentar-lhe uma espécie de mímica, exprimindo a energia da afirmação ou da negação pela força dos golpes. Exprime ainda a natureza dos seus sentimentos, a violência por um movimento brusco, a cólera e a impaciência, dando fortes pancadas repetidas, como alguém que batesse os pés com raiva, às vezes jogando a mesa no chão. Se for um espírito bondoso e delicado, do começo e no fim da sessão, inclina a mesa em forma de saudação. Se quiser dirigir-se diretamente a uma das pessoas presentes, leva a mesa até ela com suavidade ou violência, conforme queira lhe testemunhar afeição ou antipatia. É essa, propriamente falando, a sematologia ou linguagem dos sinais, como a tipologia é a linguagem das pancadas. Eis um notável exemplo do emprego espontâneo da sematologia. Um senhor nosso conhecido estava um dia na sua sala de visitas, onde muitas pessoas se ocupavam de manifestações, quando recebeu uma carta nossa. Enquanto a lia, a mesinha de sala de 3 pés, que servia para as experiências, dirigiu-se subitamente para ele. Finda a leitura da carta, ele foi colocar numa mesa da outra extremidade da sala. A mesinha o seguiu e se dirigiu para a mesa em que a carta fora depositada. Surpreso com a coincidência, ele pensou em alguma relação entre esse movimento e a carta. Interrogou o espírito, que respondeu dizendo ser um nosso espírito familiar. Tendo o senhor nos informado do que se passara, interpelamos o espírito sobre o motivo da visita que lhe fizera. Respondeu: é natural que eu visite as pessoas com as quais está em relação, para poder, quando for o caso, dar a ti e a ela os avisos necessários. A tipologia não demorou a se aperfeiçoar, se enriquecer como uma forma de comunicação mais completa, a da tipologia alfabética, que consiste em fazer indicar as letras por meio de pancadas. Foi então possível obter palavras, frases e mesmo discursos inteiros. Segundo o método adotado, a mesa bate as pancadas correspondentes a cada letra, ou seja, uma pancada para A, 2 pancadas para B e assim por diante. Enquanto alguém vai registrando as letras indicadas. Chegando ao fim, o espírito adverte por meio de sinal convencionado.
Este procedimento, como se vê, é muito demorado e demanda longo tempo para as comunicações de maior extensão. Não obstante, houve quem tivesse paciência de usá-lo para obter ditados de numerosas páginas. Mas a prática levou à descoberta de meios mais rápidos. O mais em uso consiste no emprego de alfabeto e uma série de números que uma pessoa percorre apontando enquanto o médium movimenta a mesa. Essa indica por uma pancada a letra ou o número necessário, que são anotados. Se houver engano, o espírito adverte por vários golpes ou movimentos da mesa, e então se recomeça. Com o hábito, faz-se isso com rapidez, mas consegue-se abreviar mais adivinhando a palavra indicada. O que sentido da frase auxilia? Em caso de dúvida, consulta-se o espírito e responde por sim ou não. Todos esses efeitos podem ser obtidos de maneira ainda mais simples pelos golpes dados no interior da mesa, sem qualquer movimento exterior. Relatamos no capítulo sobre manifestações físicas número 64. É a tipologia interna. Nem todos os médiuns são igualmente aptos para essa última forma de comunicação, havendo os que só obtêm as pancadas na mesma basculante. Entretanto, com o exercício, a maioria pode consegui-lo. Essa forma tem a dupla vantagem de ser mais rápida e prestar-se menos à suspeição do que a basculante, que se pode atribuir à pressão voluntária. É verdade que os golpes internos poderiam também ser limitados por médiuns de má fé. As melhores coisas estão sujeitas à imitação, o que nada prova contra elas. Ver no fim do volume o capítulo intitulado Fraudes e Superstições. Quaisquer que sejam os aperfeiçoamentos que se possam introduzir nesse sistema, ele jamais pode atingir a rapidez e a facilidade da escrita, pelo que é hoje pouco usado. Não obstante, às vezes interessa quanto ao aspecto fenomênico, principalmente para os novatos, e tem, sobretudo, a vantagem de provar, de maneira peremptória, a absoluta independência do pensamento do médium. Frequentemente se obtém com ele respostas tão imprevistas, tão surpreendentemente certas, que seria preciso muita prevenção para se recusar à evidência. Assim, ele oferece para muitas pessoas poderoso motivo de convicção, mas por esse meio, ainda mais do que pelos outros, os espíritos não gostam de submeter-se ao capricho de curiosos que desejam pô-los à prova com perguntas fora de propósito. Com o fim de melhor assegurar a independência do pensamento do médium, imaginaram-se diversos instrumentos como quadrantes com letras à maneira dos usados nos telégrafos elétricos, agulha móvel que se movimenta sob a influência do médium com a ajuda de um fio condutor e uma polia, indica as letras. Se conhecemos esses instrumentos por desenhos e descrições publicados na América, não podemos, pois, dizer do seu valor, mas nos parece que a sua própria complicação é um inconveniente. Achamos que a independência do médium é perfeitamente provada pelos golpes internos e mais ainda pelo imprevisto das respostas do que todos os meios materiais. Por outro lado, os incrédulos que estão sempre dispostos a ver por toda parte cordéis e arranjos desconfiarão muito mais de um mecanismo especial do que de uma mesinha desprovida de qualquer acessório. Um aparelho mais simples, mas do qual a má-fé pode facilmente abusar, como se verá no capítulo referente às fraudes, é o que designaremos pelo nome de mesa Girardin, em lembrança do uso que dele fazia Madame Emílio Girardin. As numerosas comunicações que obtinha como médium, porque Madame de Girardin, embora fosse uma mulher de espírito, tinha a fraqueza de acreditar nos espíritos e nas suas manifestações. O instrumento consiste numa tábua redonda de mesinha de salão de 40 centímetros de diâmetro, girando livre e facilmente em torno de um eixo, a maneira de roleta. Na superfície e em circunferência aos gravados das letras, os nomes, os números e as palavras sim e não.
No centro há uma agulha fixa. O médium põe os dedos na borda da tábua redonda, que gira e para a letra desejada sob a agulha. As letras são anotadas formando palavras e frases rapidamente. Deve-se notar que a tábua redonda não desliza sob os dedos pois estes se afirmam na borda da tábua e acompanham o seu movimento. É possível que um médium poderoso consiga produzir um movimento independente, mas nunca o presenciamos. Se a experiência pudesse ser feita dessa maneira, seria infinitamente mais concludente, porque afastaria toda possibilidade de embuste. Resta-nos desfazer um erro muito divulgado, que consiste em confundir todos os espíritos que se comunicam por pancadas como espíritos batedores. A tipologia é um meio de comunicação como qualquer outro, não sendo mais indigno dos espíritos elevados que a escrita e a palavra. Todos os espíritos, bons ou maus, podem servir-se dele como os demais. O que caracteriza os espíritos superiores é a elevação do pensamento, e não o instrumento de que servem para transmiti-lo. Sem dúvida, eles preferem os meios mais cômodos e rápidos, mas na falta de lápis e papel não terão escrúpulos em servir-se da vulgar mesa falante. A prova é que se obtém por esse meio as comunicações mais sublimes. Se não nos servirmos dele, não é por desprezá-lo, mas somente porque, como fenômeno, já nos ensinou tudo quanto poderíamos saber. Nada mais podendo acrescentar às nossas convicções, sendo ainda que a extensão das comunicações que recebemos exige uma rapidez que a tipologia não oferece. Sendo ainda que a extensão das comunicações que recebemos exige uma rapidez que a tipologia não oferece. Todos os espíritos que se comunicam por pancadas não são, pois, espíritos batedores. Essa designação deve ser reservada para os que se pode chamar batedores profissionais e que por esse meio se diverte a atormentar uma família ou contrariá-la com as suas importunações. Da sua parte, podemos esperar, às vezes, ditos espirituosos, mas nunca as frases profundas. Seriam, pois, perder tempo dirigir-lhes questões de certo interesse científico ou filosófico. A sua ignorância e a sua inferioridade lhe valerão, justamente, de parte dos demais espíritos, a qualificação de espíritos pelotiqueiros ou saltimbancos do mundo espírita. Acrescentamos, pois, que eles não agem sempre por sua própria conta, sendo também frequentemente instrumentos de que se servem os espíritos superiores quando querem produzir efeitos materiais. Bom, chegamos aqui ao final, né, da nossa leitura e vamos agora conversar um pouquinho a respeito da tipologia alfabética. Elas são as primeiras formas de comunicações através dos fenômenos físicos. Primeiro as mesas girantes, depois as pancadas nas mesas, trazendo mais confiança na veracidade dos fatos. Hoje já temos provas necessárias e outras formas de confirmar a autenticidade das comunicações. Naquele período onde as manifestações espirituais ainda estavam iniciando e tudo era novo, havia a necessidade de reafirmar as comunicações como verdadeiras, tanto pela forma como pelo conteúdo, pois estavam trazendo toda uma leva de conhecimentos, até então longe da realidade de nós encarnados, trazendo uma mudança radical na forma como se via a vida e a sua relação com Deus e a espiritualidade. Então, todos esses fenômenos físicos tinham uma grande importância na codificação espírita. Ele trazia através delas a boa nova anunciada por Jesus, a confirmação da pluralidade da existência, a existência da vida pós-morte e a confirmação de que nada se acaba junto à morte do corpo físico e que tudo se renova. Através desses fenômenos que parecem insignificantes hoje devido a tantas formas de comunicação existente, porém essas não existiriam sem as anteriores, né? Se não fosse
o início das comunicações através de pancadas, fenômenos físicos, nós não teríamos aperfeiçoado, não teríamos a codificação espírita, não teríamos a boa nova anunciada por Jesus. Então elas têm sim uma importância muito grande. Parece hoje pequena essa forma de comunicação e difícil diante das formas que nós temos, né? Através da escrita, através das cartas, da psicofonia, enfim. Hoje temos diversas maneiras da espiritualidade se comunicar conosco. Porém, foi ali que começou e que trouxe tantas informações necessárias para a codificação do Espiritismo e para que hoje, né, possamos nos comunicar com a espiritualidade com uma facilidade muito maior. Foi ali que nos trouxe as informações necessárias para que chegássemos até aqui, né, até hoje, nesse momento, até o dia atual, podendo conversar, podemos trocar informações. Foi através dessas manifestações que surgiram os principais livros que trouxeram tanta informação, né, e tanto avanço para a compreensão humana, para que nós possamos entender o que era realmente importante na nossa vida e que reduziu a importância do momento desta vida atual diante de toda a eternidade. Então, é graças a esses pequenos fenômenos que hoje nós temos o Espiritismo, que hoje nós temos essa bagagem de conhecimentos e estamos infinitamente mais preparados para viver plenamente a nossa encarnação, usufruir e utilizar ela da melhor maneira possível, graças às informações que foram trazidas através desses pequenos fenômenos e que hoje, né, é tão grande, é tão vasto e imenso o conhecimento dentro do Espiritismo, e foi graças a pequenas pancadas, às mesas girantes, a esses fenômenos que fizeram com que a veracidade da comunicação com o mundo espiritual fosse comprovada, que não restasse dúvidas e que os espíritos pudessem nos auxiliar e nos trazer todo esse conhecimento que temos hoje. E, bom, encerro por aqui. Agradeço a oportunidade abençoada de trazer um pouquinho mais de informação, um pouquinho mais de conhecimento para que a gente possa discutir, conversar, dar nossa opinião e aprendermos uns com os outros. Muito obrigada pela oportunidade. Fiquem todos com Deus.